recente que foi alterado. O parágrafo 12 fala o seguinte: que a participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples e como empresário individual ou como titular de empresa agroindustrial ou agroturismo, tá? De responsabilidade limitada, né? E que tenha por objeto, claro, a empresa não pode ter outra finalidade que não seja atividade agrícola, tá? Agroindustrial ou agroturismo. Está voltado para essas atividades. Considerada microempresa nos termos da lei da microempresa, tá? Não exclui de tal categoria. Não deixa ele fora da categoria de segurado especial. Desde que mantido o exercício de sua atividade rural na forma do inciso 7º do caput do parágrafo 1º, a pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza. Somente a sociedade é formada por segurados especiais e voltada para atividade agrícola, por exemplo, agroindustrial ou de agroturismo. É o que a lei deixa claro, tá? E se disse no mesmo município ou município limítrofe, né, àquele em que se desenvolvam as suas atividades, porque é permitido aglomerado urbano ali próximo também, tá ok? Então, parágrafo 12 do artigo 11 da Lei 8.213 foi alterado recentemente, dando a possibilidade, então, de uma sociedade, tá, que se enquadre nos termos da lei, da microempresa, pode ser compostas ali, ou uma sociedade compostas por mais de um segurado, mas tem que ser segurado especial. Então, não pode ser para explorar atividade urbana, o segurado especial, e de um outro lado também, como sócio, uma pessoa que está aqui na atividade urbana, tá? Que não tem nada a ver. Então, ambos têm que se caracterizar como segurado especial para não perder a qualificação, não ser excluído da categoria de segurado especial, tá ok? Então, essa modificação deu essa possibilidade aí na lei, tá ok? Então, terminando aí os principais pontos, né, do segurado especial, não deixa de dar uma lida lá no artigo 11, bem como no artigo 9º, né? E o artigo 11 está bem atualizadinho ali da Lei 8.213, de 91, com relação ao segurado especial, que cai muito. Perfeito? Então, encerrado aí o segurado especial, vamos passar a falar aí do segurado facultativo. Quem que é esta figura do segurado facultativo? Então, segurado, como já fala, a questão de facultativo, é facultado a ele contribuir ou não para a Previdência Social. Então, ele contribui se ele quiser, se ele desejar, ele não é obrigado. Então, é aquele que não se enquadra em nenhuma categoria. Então, ele não é considerado, não é segurado obrigatório. E ele também não é servidor ocupante de regime próprio de previdência social. Lembra que essa situação ela é vedada pela nossa Constituição Federal. Então, é proibido, é vedado pela Constituição que aquele servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo que esteja amparado, esteja dentro de um regime próprio de previdência social, se vincule à previdência como segurado facultativo. Então, é o exemplo do cara que é segurado facultativo, tá? Ele é segurado, ele é servidor público, está lá no regime, fala, poxa, mas eu contribuí tanto tempo para o INSS, vou fazer mais algumas contribuições como facultativo e depois eu fico com 2 aposentadorias. Não dá. Ele só pode se filiar ao sistema, ao regime geral, se de maneira concomitante, for possível, né? E ele exerça uma atividade abrangida que o enquadre como segurado obrigatório. Como facultativo, jamais, tá ok? Também pode ser segurado facultativo a pessoa que deixou de exercer uma atividade. Então, está desempregado. O cara está desempregado, deixou de ser segurado obrigatório em razão de desemprego, ou você, né, deixou os estudos, né, parou para estudar. Então, pode ser segurado facultativo. Então, são exemplos de segurado facultativo. Dona de casa, é o clássico, o estudante, o estagiário, quando trabalha em acordo com a lei. Também é segurado facultativo previsto no decreto, o presidiário, quando ele exercer, não importa como, ele exerce até uma atividade artesanal dentro para diminuir a pena, né, no seu regime, no cumprimento da sua sanção, ele também pode ser considerado segurado facultativo. Pode contribuir? Pode contribuir. Aquele que acompanha o cônjuge ao exterior também pode contribuir
como segurado facultativo. Então, também o decreto vem elencando diversos exemplos de segurado facultativo. E qual é a idade? A idade é um ponto importante. Por quê? Para o decreto 3.048 de 99, que é o regulamento da lei 8.212, que é o plano de custeio, e da 8.213, que é o plano de benefícios, a idade é 16 anos. E é o que ocorre hoje na prática. Por quê? Lá na lei, no plano de custeio e no plano de benefícios, na 8.212 e 8.213, tá? É previsto 14 anos. Porém, esse dispositivo ele foi revogado de maneira tácita aí pela Emenda Constitucional 20 de 98, que fala da filiação, né? Então, pode-se trabalhar a partir dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14, aprendiz segurado empregado do regime geral. Então, o que acontece? A partir dos 16 anos é hoje a prática, é o que acontece. É somente a partir dos 16 anos que eu posso me filiar ao regime geral e passar a contribuir para o regime geral. Porém, as bancas vêm cobrando aqui. Então, fica atento, principalmente com a CESP. Como a CESP já veio cobrando? Ela já citou da seguinte maneira. É considerado de acordo com a lei 8.212, com a lei 8.213, que é segurado facultativo, pode se inscrever como segurado facultativo a partir dos 14 anos. Ela considerou o item como correto. Então, se ela trouxer no enunciado da questão, de acordo com a lei 8.212 e 8.213, vai nos 14 anos. Aí você fala, pavor total. No enunciado da questão não falou de acordo com a lei, e no meu edital veio cobrando tanto o plano de custeio, o plano de benefícios e o decreto. E agora? Agora você vai nos 16 anos. Então, se cobrou esses 3 e não pediu no enunciado de acordo com a lei ou de acordo com o decreto, você vai nos 16 anos de idade. Se a banca der como errado, entra com recurso. Porque daí, se ela cobrou de você tanto o decreto como as leis, aí já vamos para a prática da questão dos 16 anos de idade. Então, fica ligado aí com essa questão do segurado facultativo. Não só a CESP, como até outras bancas já cobraram essa situação. O texto expresso da lei dos 14 anos de idade. Tá ok? Então, concluído aí essa primeira etapa, né, do segurado facultativo, vamos falar um pouquinho dos dependentes, tá? Quem são os dependentes? Então, vamos falar deles. Os dependentes. Os dependentes, junto com os segurados, são beneficiários do regime geral de previdência social. O que acontece aqui? Eles não contribuem, diferente dos segurados. Então, se a questão apresenta para você que o dependente contribui para o regime geral, não. O dependente, na qualidade de dependente, ele não vai contribuir. Mas eu trabalho. Tá, mas você está falando de dependente, dependente não contribui. Tá ok? Contribui o segurado. Então, como é que funciona aqui essa questão do dependente? Nós vamos ter 3 classes de dependente. Então, nós temos aqui, vamos falar da classe 1, vamos falar daqui da classe 2 e vamos falar também da classe 3. Perfeito. Quem está na classe 1? Na classe 1, nós vamos encontrar o cônjuge, bem como vamos encontrar o companheiro ou a companheira. Então, aqui não importa se é do mesmo sexo, se é um casal homoafetivo ou heterossexual, não importa a opção sexual da pessoa. Eu vivo em união estável, vai ser considerado meu companheiro. Então, a união estável. Tá ok? Aí também temos a figura dos filhos e equiparados. Quem são os equiparados aos filhos? A lei fala que os equiparados são os enteados e os tutelados. Tá ok? Desde que tenha uma declaração
aí do segurado e tem a comprovação de dependência econômica. Então, como que a FCC, por exemplo, cobra esse tipo de questão? Eles falam, né, que o segurado sustentava o seu enteado. Ele era sustentado, ele dependia do segurado. Ele deixa muito claro a dependência. Então, ele fala, quando ele aborda que fala ali um casinho concreto e aborda que este enteado dependia economicamente, financeiramente do segurado, perfeito, ele vai ser considerado dependente, tá? Então, a lei exige, né? A declaração é questão de comprovação aí do questão que ele é dependente econômico, tá? O tutelado, você acaba provando a questão de ser tutelado com o termo de tutela que é dado judicialmente. Então, os filhos ou equiparados aos filhos, aí a lei fala até 21 anos de idade, tá? Salvo ser inválido ou então incapaz mental, né, intelectualmente, assim declarado judicialmente. Então, aqui nós temos que ter declaração judicial. Bom, vamos por parte. Primeiro ponto que eu falo para vocês. Cuidem com o seu emocional. Por que cuide do seu emocional? Quando a gente fala de filhos ou equiparados aos filhos, a questão pode abordar com você a seguinte situação. Imagine pai e a mãe morreram em um acidente, né? E quando o seu filho tinha 16 anos de idade. Esse estava estudando, muito abalado, mesmo assim, conseguiu passar no tão sonhado curso de medicina, que ele queria muito estudar medicina. Passou aos 17 anos de idade. Vamos combinar. Se ele passa aos 17 anos, entra na universidade, ele vai sair formado aos 21 anos? Não, né? Mesmo que ele entre ali com 17 anos, 17, 18, 19, 20, 21, né? Completando 18 ali, perfeito. Ele não conseguiu concluir ainda o curso aos 21 anos de idade. Ele ainda está estudando. E, aos 21 anos, ele estuda medicina. Ele não tem condições de trabalhar. O curso é integral, o dia todo. O que ele faz? Ele pode entrar na justiça e pedir para que o juiz amplie até ele concluir a faculdade até aos 24 anos? Aqui não, tá ok? Cuide com esse tipo de questãozinha emocional. Fala, mas eu não acho justo, não é certo, coitado dele, ele está lá, ele está ralando, ele não pode trabalhar. Nem tudo o que é moral, o que é justo, é o que está estabelecido na lei. Então, nem tudo que é justo para nós, o que é justo para você, para mim, é o que está na lei. Então, você pode achar super injusto isso, mas aos 21 anos vai cortar? Vai cortar, vai cessar a pensão que ele esteja recebendo. Ele perdeu a qualidade de de dependente aos 21 anos de idade. Então, toma cuidado com esse tipo de questão. Salvo ser inválido ou se incapaz, assim declarado judicialmente. Outro ponto para você tomar cuidado. O decreto estabelece que, para que ele tenha direito aqui, tá? Então, o decreto estabelece que tem que ter ocorrido antes dos 21 anos de idade, tá? Essa invalidez, então, o decreto determina, deve ter ocorrido antes do sujeito completar 21 anos. Então, se meu filho, tá, está em casa, está estudando, eu estou vivo, meu marido está vivo, nosso filho hoje tem 25 anos de idade e sofre um acidente gravíssimo, tá? Ele pode ser considerado meu dependente? Pelo decreto, não, porque o decreto fala que essa invalidez teria que ter ocorrido antes dos 21 anos de idade, tá? Então, é assim que o decreto estabelece. Agora, se ele sofreu um acidente aos 17 anos de idade, tá, e ficou completamente inválido, tá, no estado vegetativo, ele pode ser considerado meu dependente? Ele pode ser considerado meu dependente, tá ok? Aí o decreto coloca outras situações. E até a lei fala, né? Ele vai ser até os 21 anos de idade dependente se não ocorrer a emancipação. O que é emancipação? A emancipação está prevista lá na lei civil. Então, eu posso ser emancipada por até os 18 anos. Depois dos 18 anos, eu já tenho a plena capacidade civil. Aí, o que acontece? Eu posso, até os 18 anos, meus pais podem fazer uma declaração que me emancipe.
aí a lei também, o decreto fala que perdeu, tá? Se eu me casar também, toma cuidado, o decreto não fala de união estável, ele fala de casamento, tá? Perde se antes dessa idade ele ocorrer o casamento, emprego público, né? Passei em um concurso, assumi... beleza, já não tenho mais esse vínculo, né? Tenho economia própria, então são situações aí que permitem a minha emancipação e quebra da qualidade de dependente, de acordo com o decreto 3.048 de 99. Perfeito? Então, essa é a primeira classe de dependentes. Esta primeira classe de dependentes, nós citamos que é a dependência econômica presumida. Então, aqui se presume a dependência econômica com o segurado, tá ok? A segunda classe, nós vamos ter aqui os pais. Então, na segunda classe, nós temos os pais, tá ok? Os pais, eles não têm qualquer tipo de dependência. Não é dependente, tá? Então, o pai, diferente da classe 1, eles precisam comprovar a dependência econômica com os filhos. Então, o meu exemplo, né? Os meus pais, tanto meu pai como a minha mãe, meu pai já está aposentado, mas ambos são servidores públicos. Eles não têm nem um pouquinho de dependência comigo, eles não precisam de nada, né, dos meus recursos. Eles têm independência econômica, tá? Então, meus pais não serão considerados os meus dependentes. Se eu, Lilian, hoje morrer, meus pais podem pedir pensão por morte no regime geral? Não. Ah, prof, mas é o seguinte, poxa, se você não tem filho, se você não fosse casada, se teus pais não dependem de você, aí não vai para ninguém? Pois é, se não existir ninguém, não pode fazer uma declaraçãozinha, um terminho escrito? Não, tá? Não vai para ninguém, tá ok? Então, os pais aqui, dependência econômica deve estar comprovada. A terceira classe, nós vamos enquadrar os irmãos. Os irmãos serão considerados também dependentes, tá? Desde que os irmãos tenham a mesma qualificação. Isto é, eles são dependentes até eles completarem também, tá? São dependentes até os seus 21 anos de idade. Então, os irmãos também. Até 21 anos de idade são, salvo ser inválido, tá? Salvo ser inválido ou for incapaz mentalmente, intelectualmente, assim declarado judicialmente. Essa declaração judicial, ela vem através de um processo chamado de interdição. Então, tem algumas situações que as pessoas têm alguma deficiência mental que as impeçam de ter uma vida plena, de ter ali plena capacidade. Tem situações que é relativo ou absolutamente incapaz. Então, quando a gente fala de relativamente incapaz, ele até pode trabalhar, tá? Então, esse sujeito aqui, o irmão ou o filho, equiparado ao filho, ele pode até mesmo trabalhar, exercer uma atividade. O inválido, não. O inválido é aquela pessoa que não tem condições nenhuma de trabalhar. Então, pense em uma pessoa que esteja ali numa cama, né, completamente paralítica. Então, ele não tem a mínima condição de trabalhar. Então, aí ele é inválido. Mas, quando ele tiver uma deficiência mental que o torne absolutamente ou relativamente incapaz, por exemplo, aí pode ser declarado judicialmente essa incapacidade através de um processo de interdição, por exemplo, se já for maior, né? Pode ser declarado perfeito. É considerado aí dependente, tá? Então, tem situações que vai ser relativamente ou absolutamente incapaz. Depende das situações. Ai, meu Deus, ainda precisa saber de tudo. Não. Pode ficar tranquilo, a questão só vai te pedir isso, tá? O incapaz absolutamente ou relativamente, assim declarado judicialmente. O irmão vai seguir as mesmas condições dos filhos, tá? E aqui os irmãos, fique atento, eu preciso também comprovar a dependência econômica. Então, você pode perceber que os dependentes, eles têm um vínculo com o segurado especial em relação à dependência econômica. Então, a dependência, a relação que eles criam é com relação ao econômico. Então, cria esse vínculo, essa dependência econômica entre ambos, tá? Só que na primeira classe, nós temos a dependência econômica presumida.
Então, eu preciso provar que eu sou um cônjuge. Como que eu provo que eu sou cônjuge? Certidão de casamento. Eu vou até o cartório, celebro, faço casamento civil. A partir deste momento, eu sou casada. Então, eu tenho o meu cônjuge. Enquanto aqui, o companheiro, eu preciso comprovar essa união estável. Então, o rol também de comprovação tem no decreto várias situações, vários documentos que vão poder comprovar essa questão de ser companheiro, de estar em união estável, tá? Então, a união estável é ali o casal que convive há muito tempo, né? Já tem um namoro. É muito tempo? Nem sempre. Então, a lei, né, os tribunais, eles não colocam tempo. Tem que ser 2 anos, tem que viver já 1 ano, tem que estar morando junto. Eles não colocam essas situações de tempo. Coloca que é uma relação, né, duradoura, uma relação ali pública e tem a vontade de constituir família, tá? Muitas vezes, claro, se constitui. Inclusive, muitos casais vivem união estável, com filhos. Então, também, a ter filhos ali em comum até mesmo pode dar uma prova, tá? Mas ter filhos comum também não quer dizer tudo, né? Por quê? Porque a dependência econômica com relação ao cônjuge companheiro vai até que ocorra um rompimento dessa relação através da separação, por exemplo, tá? Então, ocorrendo separação, ocorrendo de fato, não precisa nem ser uma separação, realmente um papel, que muita gente acaba não realizando, né, o processo do divórcio. Então, rompe este vínculo, a separação. Porém, com essa questão do cônjuge ou companheiro, fique atento, tá? Não vai romper através de uma separação, de um divórcio, quando for devido a alimentos. Então, imagine a situação. O José foi casado com a Maria. E o José paga pensão alimentícia para a Maria, sua ex-mulher, há uns 5 anos. E o José hoje casou com a Joana. Quem é dependente aí do José? A Joana, sua atual cônjuge, mas a ex também é devido. E temos uma súmula, inclusive, que fala que se a mulher que renunciou até mesmo ao alimento, por exemplo, num divórcio, se ela renunciou a esses alimentos e posteriormente prove que necessita, pode ser considerada dependente, tá ok? Então, para quem está com material, aí está ali, a súmula escrita. Então, essa súmula está valendo também, tá? Pode aparecer, principalmente com questão aí da CESP, que a CESP gosta. Então, pode aparecer. Então, até quem mesmo renunciou a esses alimentos, pode? Pode, tá? Se ela mostrar superveniente a sua necessidade. Então, cuidado, tá? Então, o cônjuge, companheiro, perdem o vínculo com a separação, tá? De fato, por um divórcio, salvo se existe pensão alimentícia, tá? Se existe alimentos definido, pensão, alimentos designados. O filho, claro, ao completar 21 anos. E quando cessar, então, essa invalidez, essa incapacidade, se cessar, também perderá a qualidade de dependente, tá ok? Então, o meu filho, que nasceu com um problema gravíssimo, fazendo tratamentos, fez uma cirurgia, quando estava ali, né, com seus 30 anos, recuperou. Perfeito. Passou, a partir desse momento, não ser mais dependente. Inclusive, um dependente, quando inválido, tanto irmão como filho, também deve se submeter à perícia? Sim. Então, o INSS pode pedir, sim, que se submeta à perícia e, para ele, também pode obrigar a questão de reabilitação profissional. Tá ok? Depois nós vamos falando da reabilitação. Também é possível aí para estes dependentes, tá ok? E os pais, claro, dependência econômica e os irmãos. Outro ponto importantíssimo. Imagine a mesma situação do José, da Maria, tá? Vamos fazer aqui um desenho que fica um pouquinho mais fácil da gente entender um pouquinho mais sobre estes dependentes. Imagine a seguinte situação. Nós temos ali o José, que é casado com a Maria, e o José tem 2 filhos, um de 10 anos e outro de 12 anos de idade, com a Maria, tá? Então, eles são casadinhos, né? 2 aliancinhas, bonitinho. Só que o José, ele também sustenta a sua mãe, Carla. Então, ele paga para sua mãe, Carla, um valor de pensão alimentícia de R$ 3.500 por mês. Paga plano de saúde, medicamento, ele ajuda. Sua mãe nunca trabalhou, né? Sempre viveu ali na sua casa. Então, ele acaba sustentando a sua mãe, Carla. Se o José morrer, se a gente matou aqui o José,
E agora, quem vai receber pensão por morte neste caso? Somente a Maria e os seus filhos. Por quê? A Maria e os seus filhos estão na primeira classe e são chamados a classe preferencial. Uma classe exclui a outra. Então, se nós temos a primeira classe, a segunda e, consequentemente, a terceira não irão receber. Isto é, a Maria e o José, né, que foram ali casados, que tiveram toda essa convivência marital, bonitinho. O José e a Maria, eles, casados, com filhos, temos aí o primeiro. Vamos supor, bem trágico, tá? Que um mês depois, a Maria recebeu a pensão por um mês depois de José morrer, né? Que daí o José faleceu. A Maria logo solicitou a pensão por morte e a Maria morre num acidente e os seus filhos também. Nossa, Lilian, que horror. E agora? A Carla ficou aqui, eles receberam só um mês a pensão, tá? Só um mês. E outra coisa, hein? A classe vai dividir em igualdade. Então, se, por exemplo, o benefício da pensão por morte deu o valor de R$1.000, é R$1.000 dividido por 3, tá? Mas vai ficar menos de um salário mínimo. É R$1.000 dividido pelos 3. A mesma classe concorre em igualdade. Então, se nós temos o pai e a mãe, eles vão concorrer em igualdade. Se tem 2 irmãos que dependem, concorrem em igualdade, tá ok? Então, todos os integrantes da mesma classe concorrem em igualdade de condições. Claro, vamos supor se a Maria falecesse, claro, a cota da pensão seria redividida entre os dois, seria R$1.000 dividido por 2, tá? Aí os filhos, ambos já completaram 21 anos de idade, aí a Maria fica com tudo, então vai passando a cota um para o outro, mas eles têm as igualdades de condição. Mas vamos voltando aqui, né, nesse caso trágico, que a Maria faleceu e os seus 2 filhos faleceram nesse trágico acidente. Aí a Carla, né, ficou sozinha, sem o filho, sem a nora, seus netos, e ela não tem condições nenhuma. Vai receber a pensão? Como assim, Lilian? Mas eles receberam só um mês. Receberam só um mês. E morreu com eles. Então, quando o último integrante da classe falecer, cessar, não receber mais o benefício, não passa para a classe seguinte, nem que seja só um mês. Não passa para a classe seguinte. Toma cuidado com esse tipo de pegadinha. E a Carla, mesmo dependendo, isso aqui cai sempre, sempre, sempre. Toda a prova do INSS vai aparecendo aí umas questõezinhas nesse sentido que mexem com o seu emocional, tá? Então, a Carla, mesmo dependendo do José, ela não vai concorrer em igualdade com a Maria e os seus filhos, tá ok? Então, toma cuidado aí com essa situação, tá? Cuidado com o emocional na hora de responder as questões do concurso, tá? Então, a questão do dependente é isso. Então, os filhos, só lembra da questão da perda da qualidade de segurado, tá? Para as classes. Cônjuge ou companheiro, a partir do momento que quebrou aquele vínculo, houve uma separação, houve um divórcio, sem a prestação de alimentos, aí sim é possível, tá? Os filhos, cessando a invalidez, ou completando os 21 anos, ou nos casos de emancipação, no caso de um casamento. Então, pode ocorrer também essa quebra de vínculo, tá? Não ter mais essa qualidade de segurado. E também atente-se com a súmula, que é previsto ali a questão da mulher, tá? Então, nós temos ali a súmula 336, que fala o seguinte do STJ. A súmula fala que a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. Tá ok? Então, essa súmula está aí em vigor. Se tem alimentos, então toma cuidado, tá, com a questão. Se aparece que o José era casado com a Maria, se divorciar, ele paga a pensão para a Maria é dependente. Se fala que ela renunciou aos alimentos, que ela não recebe pensão, a Maria não é mais dependente. Ela não tem mais direito à pensão por morte do José.
Tá ok? Então, cuide bastante, que esse tipo de probleminha aparece muito. E a FCC ela vem cobrando com muita frequência aí nas suas provas estes probleminhas relacionados aos dependentes, envolvendo todas as classes, envolve essa questão sentimental, o segurado, que tem que sustentar a mãe, que tem a esposa, que tem filho, que tem enteado, coloca todo mundo num bolo só, tá ok? Então, toma cuidado com esse tipo de questão, vem sendo cobrado com muita frequência. Pode aparecer, claro, aí na sua prova. Perfeito? Então, vamos falar também rapidamente, concluindo dos dependentes, vamos falar rapidamente dos trabalhadores que estão excluídos, tá? Trabalhadores excluídos. Duas regras para que você se lembre da questão de trabalhador que será excluído do regime geral. Primeiro ponto, se a questão te apresenta que ele está amparado por um regime próprio de previdência social, automaticamente ele está excluído, tá ok? Então, qualquer situação fala que é um servidor, está amparado por regime próprio, ele está excluído do regime geral. Se esse servidor, mesmo que ocupante de cargo de provimento efetivo, não estiver amparado por um regime próprio de previdência social, ele estará amparado pelo regime geral. Então, imagine aqui, vamos falar do José? Já que a gente está falando do José, o José é servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo, né? Servidor público federal. Muitas vezes a FCC ela cobra assim, ele é servidor público federal. E ele está amparado, então, por um regime próprio, ele está excluído. Mas ele trabalha em um município, e este município não tem um regime próprio de previdência social. Ele está desamparado, não foi estabelecido um regime próprio. Neste caso, aí sim ele será empregado com relação ao regime geral. Senão, não era vínculo. E também cuida com a questão do estrangeiro, sem um domicílio no Brasil, tá ok? Então, ali no seu material, nós temos diversas situações, tá? Então, o estrangeiro, se ele não tem residência permanente no Brasil, se ele não fica no Brasil, ele não tem domicílio no Brasil, não há o que se falar em vínculo com o regime geral. Então, aparecem muitas situações, né, do estrangeiro que esteja prestando serviços aqui no Brasil para uma repartição diplomática, né, alguma coisa nesse sentido assim, então ele não será considerado segurado, tá ok? Aí tem um monte, fala do militar, tá? Então fala do militar, aquele que trabalha no exterior para organismo oficial e ele não tendo regime próprio vai ser considerado contribuinte individual. Fala que trabalha também no exterior quando amparado por regime próprio. Fala do brasileiro que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a eles subordinados ou membros nessas missões e repartições, tá? Desde que, claro, não sejam amparados por um regime próprio de previdência, né? E o estrangeiro sem residência permanente no Brasil está passando por aqui, vai fazer alguns trabalhos só por aqui, já vai voltar, não tem interesse, tá? Que presta também, né, serviços para missão diplomática, repartição consular e auxiliares locais de nacionalidade brasileira que prestam serviços à União no exterior em repartições governamentais, lá domiciliados contratados e que possam se filiar ao regime de previdência no local. Então, essas figuras estão, em regra, excluídas. Mas para você não errar na prova, pensa, militar, você está ali, né, tem regime próprio, exclui. Tem regime próprio, é estrangeiro, sem residência permanente, sem domicílio, sem residência permanente no Brasil, estão, em regra, excluídos. Tá ok? Tranquilo até aqui? Vamos falar, então, aí rapidamente também deste conceito para quem que é empresa e quem é empregador doméstico para a lei. Então, aqui, o conceito é um pouco mais amplo que para outros ramos do direito. Por quê? Uma empresa, para o direito civil, é uma coisa. Para o direito previdenciário, eu posso ser equiparada à empresa e cair na regra geral de contribuição quando for contribuinte individual, uma pessoa física que contrata alguém. Então, no meu escritório, eu contrato alguém para trabalhar ali para mim. Então, eu vou ser considerada, claro, empresa para fins previdenciários. Ou que dita o artigo da lei. Ele fala o seguinte, o artigo 14 considera-se empresa, a firma individual, tá?
ou sociedade, firma individual. Eu posso ter uma empresa individual? Posso. Posso ser empresário individual sem problema nenhum. Ou ter uma sociedade. Eu e um outro temos uma sociedade limitada, né? Não importa a classificação. Tem a minha sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública, direta, indireta e fundacional. Então, a administração pública, ela se equipara aqui? Sim, ela também vai ser considerada empresa. Ó, que bacana, tá? Então, fala-se, né? A firma individual fala também, sem problema nenhum, né? Da questão do poder público, pode ser equiparado, fala também das sociedades. Quanto que o poder público a gente pode considerar? Imagine, então, a situação lá do INSS. Precisa de servidores com urgência. Precisa mesmo, isso é verdade, tá? Vai dar um colapso se não tiver um concurso aí, contratar muita gente. Porque o pessoal que está saindo não está sendo suprido pelo pessoal que entrou. O concurso já venceu, muita gente tem condições de se aposentar lá no INSS, então precisa urgentemente. Então vai ser um concurso gigantesco, pode ter certeza. Então o poder público contrata o INSS por uma questão, né, de urgência, ele precisa contratar pessoas até mesmo sem promover o concurso público. Ele se tornou empresa neste fim, por exemplo. Então ele precisa contribuir na regra geral de empresa. Ele vai ter que contribuir como se uma empresa fosse, com relação àqueles que ele contratou para o regime geral, tá ok? Então, a empresa pode ser considerada também o poder público, administração direta, indireta e fundacional, tá ok? Então, toma cuidado aí com esse tipo de questão, tá? Agora, para um direito civil, poder público, a gente pode falar que ele é empresa? Diferente o conceito. E o empregador doméstico? O empregador doméstico é facinho, né? O empregador doméstico é aquela pessoa física, aquela família que contrata o empregado para o trabalho em sua residência. Então, ele vai ter um outro conceito para a legislação previdenciária e também na contribuição a gente vai diferenciá-lo, tá ok? Aí a lei traz os equiparados. Quem vai se equiparar? O equiparado à empresa. Quem a gente pode falar que é equiparado? O equiparado à empresa será considerado. Equipara-se a empresa para efeitos da lei o contribuinte individual com relação ao segurado que lhe presta serviço. Contribuinte individual. Então, eu tenho o meu escritório de advocacia e contrato uma secretária. Eu não tenho uma sociedade com outro advogado, nem nada. Eu tenho ali, trabalho por conta própria e eu preciso de uma secretária e contrato, registro a carteira, começo a efetuar os recolhimentos como empregadora, eu me equiparo à empresa para fins previdenciários. Eu também devo contribuir para o regime geral de previdência social. Não como uma empregadora doméstica, ela não está trabalhando na minha residência, ela está trabalhando no meu escritório. É totalmente diferente. Então, eu me equiparo, sim, à empresa nessas situações, tá ok? Então, tome muito cuidado, que já apareceu questões nesse sentido, né? Da questão do contribuinte, um profissional liberal que contrata alguém para trabalhar ali em seu escritório, o seu consultório, dentista, né, que contrate alguém para trabalhar em seu consultório. Então, vai ser considerado, sim, contribuinte individual. Vai se equiparar aí à empresa. A lei fala também que será a cooperativa, a associação. Então, olha lá. A cooperativa também se equipará à associação, também vai se equiparar missões diplomáticas, repartições consulares, tá ok? Então, associação, missões diplomáticas, repartição consular, quando contratarem, então, segurados para lhe prestarem serviços, tá ok? Então, grave este conceito. Por quê? Quando a gente começa a falar daí de contribuição, nós vamos lembrar
falo, a empresa contribui na alíquota, na regra geral, de 20% sobre as folhas de salário. Então, nós estamos falando da empresa, de equiparados a empresas. A gente trata dessa regra geral. Aí, quando a gente fala de empregador doméstico, aí é diferente, tá ok? Então, veja que para o conceito de empresa, para o direito previdenciário, ele é amplo. Para outros ramos do direito, o contribuinte individual, uma pessoa que tem ali o seu consultório, o seu escritório, não é empresa. Se eu trabalho ali de maneira autônoma, contrato alguma pessoa, não tenho uma sociedade, nem nada, eu não vou ser considerada uma empresa. Eu sou uma profissional, eu atuo, mas eu não sou empresa para fins de outros ramos do direito. Agora, aqui, eu sou considerada empresa, tá ok? Então, firma individual, empresário individual, poder público, tomem administração direta ou indireta. Então, o INSS faz parte da administração pública? Sim, né? A administração indireta, ele é uma autarquia federal. Então, se enquadra aqui também. Contratando, ele vai se equiparar à empresa e precisa recolher 20%? Sim. Sobre as folhas de salário, em regra? Sim. Então, essas são as regras gerais da contribuição. Principalmente para falar de contribuição, é importante a gente ter este conceito muito claro. O que é considerado empresa e quem é considerado um empregador doméstico para fins previdenciários. Perfeito? Então, tratamos aí, né, deste conceito básico, tranquilo, para falar aqui de quem é empresa, de quem é empregador doméstico, tá ok? Então, antes de entrar, de falar de contribuição social, é importante a gente falar um pouquinho sobre a legislação previdenciária, tá ok? Então, antes do nosso intervalinho, só fazer aqui um remember. O que é a legislação previdenciária? Para o seu estudo, importante, né? O plano de custeio, a Lei 8.212 de 91, o Plano de Benefícios, a Lei 8.213 de 91, tá? E nós vamos falar também do decreto, que é o 3.048 de 99. Então, essa aqui é a principal legislação previdenciária, onde nós vamos buscar ali a lei para aplicar ao caso concreto. Então, primeiro, a gente vai falar daí uns conceitos, né, de direito previdenciário. As leis são importantíssimas como fontes. Algumas são fontes primárias, outras fontes secundárias, aonde que o direito previdenciário busca. Então, é um pouco mais complexo. E nós temos situações também em que a lei deixa brecha, deixa lacunas, que a gente não consegue sanar, não é verdade? Não consegue buscar. O que faz nessas situações? Então, tem situações bem diferentes que se apresentam no dia a dia que não se sabe aonde buscar a lei. E o juiz, quando a gente vai, por exemplo, para a justiça, o juiz não pode se eximir de julgar em hipótese nenhuma. Tá ok? Então, daqui a pouquinho, a gente fala um pouquinho mais sobre a legislação previdenciária, sobre questões de conceito, das questões de fonte secundárias, fontes primárias, que a gente busca na lei. Tá ok? Então, vamos dar uma descansada rapidinho, para depois a gente continuar aí com a nossa legislação.